A paz do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe. Vamos a mais um vídeo do nosso canal Reforma Protestante. Queridos, um pastor pode ser questionado. A palavra de um líder, um homem de Deus, ela pode de alguma forma ser contrariada. Se olharmos para a igreja na sua atualidade, a resposta é não. Na atualidade, nenhum pastor, líder de ovelhas, líder de comunidade, aceita que a sua palavra seja questionada. A igreja, ela funciona da seguinte forma: membros, obreiros e o pastor. O pastor é a última palavra. O que ele diz é verdade e nada fora do que ele diz pode ser questionado. Infelizmente, essa é uma visão errada, uma visão incorreta das Escrituras. A palavra de um pastor, se ela vem dele, se ela vem da sua experiência secular, se ela vem do que ele acha que é verdade, essa palavra deve ser questionada. A única forma de um pastor não ter a sua palavra questionada, e ainda assim ela será questionada, mas a única forma desse pastor, de sabermos se o que esse pastor está falando merece total credibilidade, é se o que ele fala é a palavra de Deus. Vamos ver um exemplo disso na Escritura. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que é uma carta que se dirige às igrejas da Galácia do Sul, o apóstolo Paulo trata ali da judaização da igreja. Muitos crentes que vinham do judaísmo estavam tentando implantar novamente esse pensamento no seio da igreja. Uma vez que o apóstolo Paulo já tinha explicado que a salvação era pela graça e não pelas obras da lei. Mas os judaizantes diziam que alguém para salvar precisava circuncidar-se, precisava dar o sábado, precisava cumprir a lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para refutar esse ensino. Percebam, no capítulo 2 da carta aos Gálatas, que Paulo está fazendo um relato. Ele está discorrendo sobre os acontecimentos que aconteceram com ele após a sua conversão. 3 anos na Arábia, desce a Jerusalém, ali ele não é ouvido, volta. E me chama a atenção, a partir do verso 9, quando ele diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, né? Que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ou seja, houve um acordo, né? Os principais apóstolos, né? Tiago, que era o irmão de Jesus, é o Tiago que nós vamos encontrar na sua epístola aqui, que após a morte de Cristo se tornou uma coluna em Jerusalém, se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Cefas é Pedro, o apóstolo mais próximo de Jesus, juntamente com João, né? João, o apóstolo do amor. Então eram esses os principais líderes, os pastores da igreja de Jerusalém. Verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. No verso 11, esse verso nos chama a atenção. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, a atitude do apóstolo Pedro foi uma atitude covarde, foi uma atitude leviana, e Paulo viu isso. Então a Bíblia diz que Paulo lhe resistiu na cara. Outras traduções dizem com o dedo em riste. Ou seja, trocando em miúdos, Paulo colocou o dedo no rosto de Pedro e lhe repreendeu. O mesmo Paulo que reconhece Pedro como sendo uma das colunas de Jerusalém. Mas a atitude de Pedro foi uma atitude dissimulada, uma atitude falsa e digna de repreensão.
O mesmo Pedro vai dizer em uma das suas epístolas que os escritos de Paulo são difíceis de entender, mas que são a palavra de Deus. Ou seja, não houveram rusgas entre eles que continuassem. O apóstolo Paulo repreendeu a Pedro porque ele era digno de repreensão, apesar de ser um pastor, apesar de ser um líder da igreja. Qualquer pastor, se estiver errado, deve ser repreendido. Estamos acostumados com, eu dou meu dízimo, não interessa o que ele faz, ele pode vender, ele pode gastar, é entre ele e Deus. Está errado. Está errado. Nós precisamos sim saber o que está acontecendo no meio da igreja, e o pastor tem sim que prestar contas daquilo que ele faz, seja com o dinheiro, seja com a pregação da palavra, e ele tem que estar apto, aberto e preparado e muito maduro para receber críticas e não perseguir a pessoa que as faz. Agora, o apóstolo Pedro também diz o seguinte, que um pastor deve estar preparado para também convencer os contradizentes. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.